O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós hoje, celebrando São José, podemos visitar brevemente a nova declaração do Papa Francisco, novo documento, sobre São José. De fato, o Papa Francisco, querendo marcar os 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica, ele então emite um texto, um documento que serve para a nossa reflexão, que serve para a nossa espiritualidade. Patris Corde, que significa com o coração de Pai. Então, lá no documento do Papa, o Papa começa a refletir sobre a figura de São José. E ele traz reflexões pessoais, reflexões dele sobre esta figura que serve para todos nós, para a nossa reflexão. Um dos pontos, valeria a pena você ter esse documento, e você consegue até gratuitamente na própria internet. Um trecho, numa das características que o Papa Francisco descreve sobre São José, no número 2, ele chama São José de pai na ternura. Então, o texto diz o seguinte, que José é aquele que acompanhou todo o crescimento do menino Jesus. Então, dia após dia, José via Jesus crescer, conforme o Evangelho diz, né? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E é bonito essa imagem de um pai que vê o seu filho crescer, porque Deus também acompanhou o seu povo passo a passo do seu caminhar, como o Senhor fez com Israel, né? Deus fez Israel caminhar, assim também São José faz Jesus andar. Assim como Deus segurou o seu povo pela mão, José toma Jesus pela mão e o levanta e o sustenta, e como um pai que ama o seu filho, José traz esse menino nos seus braços e com o carinho de pai, com a ternura de pai, se inclina para esse filho. Exatamente como Deus fez muitas vezes com o seu povo. E por outro lado, o Papa lembra, Jesus viu ternura, a ternura de Deus refletida em José. Se por um lado José estava ali vendo Jesus crescer
em sabedoria e idade e graça. Por outro lado, Jesus, como filho, via a ternura de Deus na figura de São José. Então São José é este pai na ternura, nos lembrando que Deus, o Deus de Israel, também é um Deus de ternura, diz o Papa Francisco. Não podemos esquecer disso. São José teria ouvido muitas vezes na leitura da oração dos Salmos esta verdade de fé, que o Deus de Israel é um Deus de ternura, porque Ele é bom para com todos e sua ternura repassa todas as suas obras, diz o Salmo 145. Não podemos esquecer disso. Nosso Deus é um Deus de ternura. Então o Papa diz: a história da salvação se realiza na esperança, para além daquilo que a gente poderia imaginar, através das nossas fraquezas. Essa afirmação é muito importante. A história da salvação se realiza através das nossas fraquezas. E ele insiste. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa, com a nossa parte vitoriosa. Às vezes nós temos essa tentação de pensar que Deus só olha isso, só quer isso, como se Deus quisesse separar de nós aquilo que é ruim, jogar fora e ficar só com o que é bom. Mas não, Deus nos aceita por inteiro. Então o Papa diz que Deus é este que, apesar de nossas fraquezas, Ele, na verdade, ama a cada um de nós com a mesma ternura por inteiro. Então ele continua: muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar das nossas fraquezas. Deus não espera apenas que nós sejamos 100% bons. Deus não espera que nós sejamos 100% fortes para realizar a sua obra, para realizar a sua graça. Mas apesar da nossa fraqueza, Ele cumpre em nós os seus desígnios. E aqui ele resgata aquela parte bonita de 2 Coríntios 12, que São Paulo confessa a fraqueza dele, um espinho na carne do apóstolo, sinalizando que todos nós temos um espinho na carne, nós trazemos a nossa fraqueza. E aí, basta-te a minha graça, porque a força se manifesta na fraqueza. É Deus falando. Confia na minha graça, porque a minha força se manifesta na fraqueza. E o Papa continua: se esta é a perspectiva da economia da salvação, então nós devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. Aceitar com ternura a nossa fraqueza. E olha só que interessante, afirmação forte. O maligno nos faz olhar para a nossa fragilidade como um juízo negativo. O que o Papa está dizendo? O diabo, porque sabe que nós somos fracos, todos nós trazemos as nossas fraquezas, ele olha para isso, para a nossa condição de fraqueza, e nos tenta e às vezes não consegue fazer com que a gente rompa com Deus apesar de nossa fraqueza. E aí o que ele faz? A tentação vai por um outro lado. Ele faz com que nós mesmos olhemos para a nossa fraqueza, para as nossas fragilidades,
com um olhar negativo. E o Papa diz: o Espírito Santo não. O Espírito Santo traz à luz a nossa fraqueza com ternura. O nosso Deus não nos constrange, não nos acusa. O nosso Deus não nos agride. Então o Espírito Santo traz à luz as nossas fragilidades, traz à luz as nossas fragilidades. Porque apesar de sermos fracos, nós devemos buscar ser fortes. Pois bem, o Espírito Santo traz à luz, mas ele traz à luz a nossa fragilidade com ternura. E o Papa afirma: a ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Então, duas palavras importantes: ternura e fragilidade. A ternura é a melhor forma para tocar com o que há de frágil em nós. E nós talvez poderíamos dizer: a ternura é a melhor forma para lidar com a nossa fragilidade. E ele diz: muitas vezes o dedo apontado, não sei se você já teve essa experiência, pessoas que te acusam, pessoas que te apontam o dedo, ou você mesmo que gosta de apontar o dedo para os outros. Muitas vezes o dedo enriste, e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Ou seja, porque não aceitamos a nossa fragilidade, aí nós acusamos a do outro. Isso é muito importante, olhar essa forma de lidar. Repito, muitas vezes o dedo apontado, o julgamento que fazemos a respeito dos outros, são um sinal que nós estamos incapazes de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fragilidade. Somente a ternura nos salvará da obra do acusador. Que coisa bonita. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso, o Papa diz: nosso Deus é um Deus de ternura, então você deve se voltar para Ele, encontrar a misericórdia de Deus, sobretudo através do sacramento da reconciliação, e encarar o sacramento da reconciliação como um momento de verdade e ternura. Nós vamos à confissão falar a verdade sobre os nossos pecados, mas não para ser julgados e condenados, mas para nos envolver na ternura de Deus. Então, veja quanta coisa bonita. Deus, na sua ternura, não nos condena, ao contrário, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos perdoa. Então, queridos irmãos, esse texto do Papa Francisco, e sobretudo a partir de São José, como Pai na ternura, quer nos falar da necessidade de vivermos essa ternura. A partir da nossa experiência da misericórdia de Deus, nós procurarmos, apesar de nossas fragilidades, de nossos medos, de nossas fraquezas, também nós vivermos este projeto de ternura e de misericórdia, sobretudo nos nossos relacionamentos. Então aprendamos isso de José, que nossa igreja vivencie essa experiência de ser novamente tocado pela ternura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.